Olá, minha gente, começando mais um Pode Mais Conquista. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, Ivan Cordeiro, YouTube, e você vai ter acesso a todo o nosso material. E hoje recebendo aqui, com grata satisfação, o nosso queridíssimo prefeito Murilo Mármore. Seja bem-vindo, doutor Murilo. Ô, Ivan, eu não sei se eu chamo de excelência, já que você chamou o doutor Murilo. Mas, meu querido amigo, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês no Pode Mais Conquista, porque, sobretudo, é um registro que se faz da nossa história, né? Um período da nossa história, e, evidentemente, é um prazer enorme poder conversar com vocês e deixar registrado essas ideias, essas memórias, essas passagens, alguns bastidores, né, da nossa trajetória político-administrativa aqui em Conquista. Muito bem, a gente já vai para aquele período que o senhor foi prefeito, gestor aqui em nosso município, e num momento interessante, né? Década de 80 com a década de 90. Como é que foi esse momento, ser prefeito nesse período aí dessas duas décadas? Oi, Ivan, eu devo de antemão dizer a você e a todos os interessados de que a candidatura surgiu como uma imposição do trabalho. Porque no governo de Raul Ferraz, nós criamos a IMURC. Eu era procurador-geral, fiz o projeto de lei, Raul encaminhou para a Câmara de Vereadores e fui então nomeado presidente da IMURC e depois com o mandato renovado no governo de Pedral. Nesse período, ainda na IMURC, nós desenvolvemos uma atividade que mais tarde seria de extrema importância para a condução da vida administrativa de Conquista, qual seja a da criação de associações de moradores, sindicatos e cooperativas. No total, foram 85 entidades populares para organizar institucionalmente a população de Conquista. Mais tarde, como prefeito, isso foi de um valor extraordinário, porque qualquer assunto plural, portanto, que envolvesse toda a comunidade de Conquista, em 24 horas eu tinha o Salão Nobre da Prefeitura repleto de representantes, claro, além da Câmara de Vereadores, né, as lideranças, os administradores distritais, os secretários municipais e esses representantes diretos da população através de entidades juridicamente organizadas. Então a população nessa época tinha essa participação efetiva. O senhor escutava realmente Com certeza, com certeza. Porque, veja bem, eu não vou dizer que fiz uma administração como se fosse a Suíça, né? Uma democracia direta. Não. Mas eram representantes numa pluralidade extraordinária que os bairros de Conquista tinham representação popular através de suas associações. Os bairros maiores, por exemplo, o bairro Brasil tinha 3 associações de moradores. E não somente aqui na sede, mas também na zona rural, nós criamos essas entidades. Muito bem. Murilo, como é que era a questão da Zona Oeste para o senhor, né? A importância da Zona Oeste. A gente sabe que todos os prefeitos, né, têm a sua parcela de contribuição na construção da cidade, mas vendo a história, a gente vê uma participação, um olhar atencioso da sua gestão para a Zona Oeste. E aí a gente pode elencar diversas obras que foram feitas na Zona Oeste da cidade. Como é que era esse sentimento, né, do senhor para com esse lado da cidade? Oi, Ivan, a sua pergunta é tão oportuna e me toca, sentimentalmente, me toca muito profundo. Veja bem, se alguém questionar de que o que nós conseguimos realizar na Zona Oeste foi fruto dos 21 anos seguidos que eu ensinei no Colégio Paulo VI, no curso noturno, há um pouco de verdade nisso. Mas veja bem, a realidade mesmo, efetiva, é que na Zona Leste, os serviços básicos de atenção ao cidadão já existiam. E na Zona Oeste não existia absolutamente a presença do poder público. Então, por exemplo, para poder tornar isso muito claro, né, nós, por exemplo, o Hospital Isaú Matos, o IFBA, que na época se chamava Escola Técnica Federal, o conjunto Litro Esportivo do SESC, porque a construção foi do SESC, mas para que fosse possível, nós demos terreno, terraplanado, ponta de água, ponta de luz, ônibus na porta, asfalto na porta.
Então, foi um trabalho conjunto. Né? As associações de moradores, os postos médico-odontológicos, tanto do Ibirapuera, João Melo Filho, quanto o do Bairro Brasil, junto a Frei Benjamin, doutor Ademar Silva Santos. Então, são apenas algumas lembranças vamos dizer assim, de tornar, fazer com que a Zona Oeste tivesse uma vida mais participativa no seio da comunidade de Conquista. Outra obra importantíssima, que infelizmente, também não me importa se é feliz ou infelizmente, mas eu digo que conseguimos realizar, foi toda a parte de saneamento básico da Zona Oeste. Partindo da BR-116 até a terra dos herdeiros de Venceslau, ali na cabeceira do antigo aeroporto. Então, uma obra caríssima que, sem sombra de dúvida, em termos institucionais, competiria a Embasa a realizar, né, porque são esgotos sanitários, mas a Embasa não fazia. Então, nós resolvemos fazer uma obra subterrânea, que não tem nada de política, mas tem de consciência, de responsabilidade administrativa. E o senhor não enfrentou dificuldade quando o senhor fala de fazer esse serviço, né, de esgotamento? O senhor não encontrou dificuldade dentro da própria prefeitura para tocar essa obra tão importante? Ô, Ivan, é como eu digo sempre, a população acompanha os fatos, mas a população não tem alcance, raramente tem alcance aos bastidores, de como, quando e por que aqueles fatos acontecem, como eles são gerados. Né? Para fazer esse esgotamento sanitário, eu reuni os técnicos da IMURC e da Prefeitura e disse que iria fazer a obra. Né? O engenheiro da IMURC, um dos engenheiros da IMURC, é o doutor Pedral, o ex-prefeito, competentíssimo, e ele então fez uma altercação. Prefeito, isso aí é obrigação da Embasa. Né? Uhum. Eu disse, doutor Pedral, eu tenho consciência disso, mas eu não posso passar pela Prefeitura e deixar a Zona Oeste com ruas que dentro de pouco tempo se transformarão em rios de merda, rios de cocô. Eu usava essa expressão, usei na rádio, usei na televisão e usava diante dos meus alunos no Paulo VI. Então, como é que eu chegava? Era para chocar, porque esse não é um linguajar comum em mim, realmente não é. Mas era para chocar, para mostrar a necessidade. A necessidade. Porque como é que um bairro, do tamanho do bairro, mas vamos falar assim, o Bairro Brasil, genericamente a gente chama a Zona Oeste de Bairro Brasil. Sim. Mas desde o Nossa Senhora Aparecida até o Conveima, passando por toda essa área, a grande concentração operária de Conquista é na Zona Oeste. E não tinha realmente esses aparelhos públicos. Lamentavelmente, a Zona Oeste não tinha. Para você ter ideia, a Avenida Pará, que nós pegamos do Balão do Cemitério até o Senhoria Mirucairo, aquilo ali era só barro. Quando chovia era lama, quando fazia sol era poeira. E nós asfaltamos. Na época, a Avenida Pará asfaltada beneficiava direta ou indiretamente 25 bairros. E o dinheiro, Murilo? Porque a gente sabia que não tinha participação do governo federal nessa época. Todo esse trabalho que eu estou lhe falando não houve. Aliás, essa Avenida Pará, eu consegui verba por causa da existência da época, chamada Escola Técnica Federal, que hoje é o IFBA. Então, como justificativa de acesso ao IFBA, eu consegui através de Luiz Eduardo Magalhães, com prestígio de Antônio Carlos Magalhães, que forneceu uma verba. A verba seria, pelas empresas construtoras, daria para chegar até certa altura, onde era, por exemplo, a Coropel, do Balão do Cemitério, a Coropel. Mas acontece que a IMURC foi criada para isso. Nós queremos a IMURC no governo de Para tocar essas obras. Para tocar e para fazer, tornar possível o custo. Porque não tem sentido a empresa pública, 100% do capital do município, ter lucro em cima do município. Se fosse chamado de empresa de fora, não sei se seriam feitos os 600 metros. E nós fizemos quase 2.000 metros, através da IMURC, entendeu? Que é uma obra também importantíssima, né? O senhor falou aí da questão que hoje é o IFBA, né? Era o Cefet, mas naquela época era a Escola Técnica. Escola Técnica Federal. Como é que o senhor conseguiu levar essa escola técnica
para ali para aquela região, porque hoje a gente vê que existem vários órgãos que tá na Zona Leste, né? Perfeitamente. A gente pode ver que um período aí de 20 anos de gestão do PT, por exemplo, houve uma supervalorização, né, da Zona Leste, ali da Avenida Oliva Flores. Então, se deixasse, o povo ia levar o Cefete para lá também. Mas aí o senhor fez questão de que fosse ali naquele local? Exatamente por isso. Aliás, a construção da Escola Federal, que hoje é o IFBA, onde ele está localizado, se deu também por uma questão de contenção do crescimento da cidade para não invadir a serra. Então, foi ali, e também pelo seguinte, porque naquela região, como toda na Zona Oeste, nós construímos, em convênio com o SESC, construímos aquele conjunto lítero esportivo do SESC, junto ao Murilão. Sim. E o Murilão e o SESC ali também foram para esbarrar a cidade ali, não deixar passar da cota 1000, porque eu tinha feito um decreto proibindo construção acima da cota 1000 para preservar o pulmão da cidade, que é a Serra do Piripiri. Então, a Escola Técnica foi mais um passo importantíssimo. Uma decisão política. Política e ambiental. Sim. Não é? Política e ambiental. Como, por exemplo, o Murilão. O Murilão não foi ideia apenas minha. Eu tinha vontade de fazer na Zona Oeste, como terminamos fazendo. Mas convoquei todo... Quem tinha qualquer interesse em esporte, quem quisesse participar do esporte, foi convidado para a reunião. E ficou decidido ali, como também um fator importantíssimo de valorização da Zona Oeste, de reconhecimento da necessidade de lazer para a grande classe trabalhadora de conquista que está na Zona Oeste. A Zona Leste, 90% da Zona Leste, é classe média alta e burguesia. Mas a classe trabalhadora de conquista está na Zona Leste, da BR-116 até o antigo aeroporto, até hoje, até o Simão, né? Passando pelos Campinhos, etc. Então, qual o lazer que a população de conquista teria se o poder público não tomasse iniciativa? Por isso, todas as praças com quadras poliesportivas e parques infantis foram feitas na nossa gestão, todas. Ézer fez agora um ali no antigo Desergue, que deu o nome até de um grande companheiro nosso, que é Norberto Auric. Mas todas as demais foram feitas na nossa administração. Que foi fruto daquela permuta também do Clube Social, né? Essa praça Norberto Auric. Com o Clube Social? É, a permuta. Por causa da costura. A permuta, isso. Entrou, sim. Muito bem. Mas veja bem, apenas complementando a sua pergunta. Então, esse conjunto de providências para a Zona Oeste tornaram possível criar um espaço de lazer como o Murilão, um espaço de lazer como o SESC, para uma população que não tinha absolutamente nenhum espaço. Porque, veja bem, o Edvaldo Flores na Zona Leste, o Lomantão na Zona Leste, quando a concentração operária é na Zona Oeste. Não é? Quer dizer, as pessoas para irem da Zona Oeste, do bairro Brasil e etc., para o Lomantão, como é que um pai vai com filhos, com esposa... Tem que atravessar. Tem que atravessar, tomar transporte, pagar transporte. Que às vezes o dinheiro se resumia justamente só ao transporte. Só transporte. E olha lá quem não tinha. Podia. É. Mas também, veja aí, vamos fazer também um adendo aqui, porque não é que nós tenhamos feito obras apenas na Zona Oeste. Porque, por exemplo, o Lomantão, diziam que o Lomantão, que as mulheres não iam ao Lomantão, porque não tinha sanitário feminino. E também não tinha cabine de TV, porque quando foi construído, não tinha televisão no interior. Televisão, não sei se você sabe, mas nós trouxemos para a Copa do Mundo de 70. Então, na reforma do Lomantão, nós fizemos cabine de rádio, bateria de sanitário feminino, reconstruímos os vestiários, mudamos as traves, mudamos o piso, o gramado, né? Em suma, um novo estádio. Como fizemos com o Edvaldo Flores também. Sim. E o Murilão, que lamentavelmente, deixaram o Murilão ficar completamente destruído. Um dia, Ivan, eu estava como procurador-geral com Ézer, e ele me me ligou, né? Doutor Murilo, vamos ali? Eu disse, pois não. Aí tomamos o carro dele, eu não perguntei para onde, né? E nós fomos, ele foi parar no Murilão. Quando chegamos lá, ele saltou, parou assim da frente, doutor Murilo, olha o que fizeram com o estádio que o senhor, com tanto carinho,
fez para aqui, sobretudo para a Zona Oeste, para toda a cidade. Olha aí Ezen tinha chamado Zé Antônio, que era o secretário de Infraestrutura. Zé Antônio foi estacionando o carro, quando parou, ele chamou: secretário, faz favor. Aí o Zé Antônio chegou onde nós estávamos e disse: secretário, olha, nós vamos fazer um novo Murilão, porque a Zona Oeste merece, e também para homenagear o nosso querido doutor Murilo, que não pode ver uma obra desse porte destruída. Destruída. Para vocês terem ideia do que aconteceu, uma das situações difíceis em relação ao Murilão, derramaram várias caçambas de resto de construção em cima da grama do Murilão. Um absurdo. Nós catamos, numa caixa de papelão, uma caixa de sapato, pedaços de cimento, de resto de construção, em cima da grama, em cima da grama. Nós colocamos os vestiários todos com pisos de borrachado, né? Pois bem, o Murilão foi considerado o terceiro melhor estádio do interior da Bahia. Só perdia para o Joia da Princesa, porque João Duval tinha sido prefeito de Feira e, como governador, fez um novo estádio, o Joia da Princesa. Pois bem, mas o Murilão, porque tinha um aspecto de atender a Zona Oeste, mas tinha também uma questão de fazer com que os times que viessem de fora jogar contra o nosso time profissional, que eles sentissem a pressão, como o Conquista e o Serrano sentiam quando saíam de Conquista. Você viu que o Lomontão tem um fosso enorme. Distancia a arquibancada, né? O juiz roubava descaradamente aqui. E no Murilão a arquibancada fica próxima do campo. Então o juiz, para marcar contra o Conquista, teria que pensar duas vezes, né? Embora com alambrado, tudo direitinho, né? E cabine de rádio, etc. Mas veja bem, Ezen programou e Sheila, nossa prefeita Sheila, fez concluiu, né? Mas fez um serviço que está lindo, Murilão. Ficou muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Inclusive com mais equipamentos do que eu tinha feito. Sim, né? sim. Porque tem equipamentos para prática de outros esportes, que não apenas o futebol. Então, por exemplo, vou dar certos dados aqui, para você ver, nós estamos falando sobre administração. Então, como eu fiz referência às praças, não é, com as quadras poliesportivas. Eu imaginei, quando começamos a fazer as quadras poliesportivas, justamente para oferecer lazer a uma área que não tinha nenhum lazer, a não ser barzinho. Mas veja bem, então, eu pensei, vou fazer as quadras poliesportivas. Os marmanjos, como eu, nós íamos nos distrair com futebol de salão, basquete, vôlei, e as mamães e os meninos iam ficar em casa chupando o dedo. Então, foi por isso que em todas elas eu coloquei também parques infantis. Agora, vou dizer uma coisa, Ivan, que você está lá para todo mundo poder confirmar. Em todas, no conjunto de quadras, tanto de lá da Zona Oeste, quanto aqui na Zona Leste, no conjunto, nós colocamos em torno de 110 a 112 equipamentos de parque infantil. Sim. Gangorra, recipiente, não sei o que, aquele negócio que sobe, desce os tubos para as crianças passarem. Em torno de 110 a 112. Você sabe quantos equipamentos desses tem hoje, nessas mesmas praças? Nenhum. Dilapidaram o patrimônio público, roubaram, depredaram tudo. Para não dizer que atualmente já tem alguma coisa, tem na que Ezen fez, na Norberto Auric, junto ao Antigo Deserto, na Avenida Paraná, como também Irma reformou a Nossa Senhora dos Verdes. Colocou também equipamentos de ginástica, etc, etc. Pois bem, mas até Ezen e até Sheila... Estavam totalmente... roubaram tudo, destruíram Infelizmente. tudo. Rapaz, nós tínhamos jogos nas sextas de noite, sábado de noite e domingo de manhã, nessas quadras poliesportivas, que eu só chegava até a quadra porque era o prefeito, ia pedindo licença para chegar. A população realmente participava, né? Porque não tem lazer na nossa cidade. Entendeu? Por exemplo, na Praça Marechal Rondon, aquelas firmas ali próximas, muitas delas que existem até hoje, fizeram times e faziam para o futebol de salão, que eram espetáculos maravilhosos. E isso também em relação aos outros. Mas até hoje... Mas os presidentes de associação, a administração das quadras, a não ser manutenção, em termos de refletores, de bolas, pitos,
e redes. A não ser isso, quem tomava conta, a administração, era feita pelo presidente da Associação de Moradores do bairro onde estava situada a quadra. Por exemplo, no Ibirapuera, quem tomava conta era Guimarães, nosso querido, bacana, Guima, que faleceu há poucos anos, Guima, né? Era ele que tomava conta. E assim nas outras. Lá na Nossa Senhora dos Verdes, quem tomava conta era 70. Entendeu? Um período foi 70, outro período foi Zinho do Prado, que foi vereador, Sim. que morava ali da frente da Nossa Senhora dos Verdes. Pois bem, então, isso não saía caro para a administração. Agora, a manutenção, eles se queimavam uma luz nos refletores, uma lâmpada. Eles diziam, Murilo, está queimado. Ele falava com Álvaro Piton, que era chefe de seção da Secretaria de Serviço Público. Álvaro levava os técnicos, né? E consertava imediatamente. Tinham campeonatos. Faziam campeonatos. Isso tudo acabou. Acabou. Numa cidade que, ao invés de aumentar as possibilidades de lazer, nesses anos que se passaram, simplesmente foram extintos esses serviços que serviam a população como ponte de lazer. É porque também a gente tem a mudança de geração, hoje a questão da internet, celular, a juventude mudou também esse modo de... Mas a gente ainda vê, doutor Murilo, as praças ainda com uma turma participando nas quadras, você pode ver à noite, tem uma turma que ocupa ainda, e esse sentido, o senhor criou essas praças, construiu para dar realmente essa vivência, né? Para as pessoas estarem nas praças, ocupando a praça. Eu acho que diminuiu, não é? Essa participação. Mas a juventude ainda vai muito também usar as quadras. Mas essa iniciativa é recente. Que nós passamos vários anos que as praças estavam totalmente, as quadras, totalmente às escuras, e sem um equipamento para as crianças. Porque destruíram todos. A Praça Murilo Mármore foi reforma. Desembargador Mamãe Neto. É meu pai. Desembargador. O senhor fez homenagem ao seu pai. Meu pai, que a Justiça, a família judiciária me pediu para também homenageá-lo, porque ele foi juiz daqui de Conquista. Exato, e foi reformado recentemente também. Foi, sim, foi. Na verdade, foi um conjunto de reformas, tanto da gestão... Começou com Erzen. Começou com Erzen, mas veja bem, como justiça e pela seriedade que o seu programa tem e que todos nós cultuamos, o prefeito Zé Raimundo fez uma reforma e me convidou até para ir participar da inauguração e tudo. Eu lamento profundamente que, não apenas Zé Raimundo, mas que o sentido da praça foi desvirtuado. Porque as outras praças todas, onde existem quadras poliesportivas, essas praças eram para lazer ativo. A Desembargador Marmone Neto, a praça, era de lazer contemplativo. Tanto que os bancos têm encosto. Tanto que lá no outro lado, lá já perto da Caetité, do lado da Caetité, tem uma pérgola coberta. Nós só colocamos uma trepadeira com bancos na sombra para os namorados, para baterem papo, para namorar. E todos os canteiros de rosas. Não tem mais nenhuma rosa. Não tem uma rosa. A fonte luminosa... É isso que eu ia falar, essa fonte luminosa que era um... A Praça Desembargador Marmone Neto foi considerada pela Associação Baiana de Cronistas Esportivos e pela BCD, quando vieram a Conquista, veio os estádios, e consideraram o Murilão o segundo melhor estádio do estado da Bahia, tirando a Fonte Nova. Então, consideraram como a praça mais bonita do interior da Bahia, por causa da fonte luminosa. Da fonte. Né? Que não demorou muito também, né? Mas veja bem, uma fonte luminosa que a manutenção era muito barata, porque nós mandamos para abrir ali um poço, e esse poço deu uma vazão de 8 mil litros. Então a água só vai, quando a Embasa não abastecia suficientemente, os moradores da redondeza iam pegar água no poço da Praça de Desembargador Marmone Neto, no poço que atendia a fonte luminosa. Entendeu? Isso tudo por quê? Porque não precisava pagar a Embasa. Como o Murilão também tinha água própria. Só que roubaram bomba, roubaram tudo na cara dos administradores. Entendeu? Então o senhor avalia que essa função primária, esse intuito que o senhor criou as praças, perdeu o sentido? Perdeu o sentido, Ivan, não vai perder nunca. Porque o sentido era dar lazer. Agora, elas deixaram de ser utilizadas, foram criadas para lazer, e realmente esse objetivo
ficou frustrado durante um bom período. Embora, vamos fazer justiça, ESA iniciou e nossa prefeita Sheila tem dado sequência à recuperação dessas praças. Ainda a semana passada ela já assinou ordem de serviço para a recuperação de diversas praças, né? Então, esse sentido, veja bem, esse sentido de manutenção, de preservação do bem público é muito importante. Quando eu assumi a prefeitura, o ginásio Raul Ferraz não podia ser utilizado porque a água chegava a 1 metro dentro entre a quadra e o público, né? Naquele alambrado, chegava a 1 metro a água. Então não podia ter praça de esporte, até porque se tornava muito perigoso devido à eletricidade, de toda a iluminação, etc. Pois bem, reformamos o Raul Ferraz, o ginásio de esporte Raul Ferraz. O Cristo Redentor estava totalmente às escuras. E nós reformamos. O Cristo não foi quem fez. O Cristo quem fez foi o Raul Ferraz. Foi o acompanhamento do Cristo aqui da Serra, do Periperi, a contratação por determinação de Raul, justamente para fugir à burocracia, né, do poder público, e como a EMURC é empresa, então Raul cometeu à EMURC essa tarefa de gerenciar a construção do Cristo com o grande artista baiano, Mário Cravo Júnior. Né? Voltando lá para aquela escola técnica, o Cefet, Sim. Como é que foi que o senhor tinha algum programa do governo federal e o senhor identificou e foi atrás? Como é que nasceu essa ideia? Uma boa pergunta, rapaz, muito oportuna. É porque eu digo sempre, né? A população conhece os fatos, mas não conhece os bastidores. Como surgiram os fatos, como aconteceram as obras, os serviços. Sim. Veja bem, eu estava lendo o jornal à tarde e aí eu vi que o Ministério da Educação iria construir escolas técnicas federais em alguns pontos do país. E quem era o secretário executivo do Ministério da Educação era um grande baiano, um grande cidadão conquistense, um gênio em termos de energia nuclear, de física nuclear, que era o Birajara Brito. Então, eu liguei para o Birajara e disse, vem aqui. Eu fui a Brasília. E falei com ele, Bira, como é essas escolas? Disse, vamos fazer uma em Conquista. Agora, me dê um tempo para poder a gente encaminhar isso aí. E isso foi no mês de julho. No mês de setembro, veio a parada de 7 de setembro, ainda na Avenida Brumado. Sim. Eu convidei Bira para vir até Conquista. Ele adorava a Conquista. Então, quando nós estamos no palanque, encerrando a solenidade, quando eu fui falar, eu disse, está aqui conosco em Conquista o ministro interino, porque Carlos Santana, que era o ministro, tinha ido fazer uma cirurgia em São Paulo. E Bira tinha assumido o ministério como secretário executivo, que é a segunda pessoa do ministério. Ele estava como ministro interino. Está aqui presente conosco o ministro da Educação, conquistense do coração, que é o doutor Birajara Brito. E ele está aqui para nós lançarmos a pedra fundamental da Escola Técnica Federal. Quando terminou a solenidade, Bira chegou, me pegou pelo braço, mas rapaz, você é um bom. Como é que você me assume um compromisso desse? Eu digo, você me disse que ia estudar. Para mim, você já é o gênio que é. Se vai estudar, é certo que vai fazer. Saímos do palanque. Eu já tinha preparado o terreno, já terraplanado. Mandei cavar um buraco. Essa escolha do terreno foi sua? Também, mas também como preparado. O governo federal lhe deu a liberdade para escolher? Deu liberdade porque nós demos o terreno terraplanado, com ponto de água, ponto de luz, só não tinha um asfalto que mais tarde levei através de um recurso que consegui com Luiz Eduardo Magalhães. Sim. Entendeu? Então, com essas facilidades, aí ficou fácil, ficou menos difícil, porque eu fiz várias viagens para poder trazer a Escola Federal, né? E graças a Deus que o senhor escolheu o Zona Oeste. Mas justamente, viu, dentro daquela preocupação de criarmos equipamentos públicos naquele limite para que a cidade não avançasse sobre a Serra do Periperi. Aí a gente entra em outra questão, Diga. Né, que a gente estava conversando até no bastidor sobre a questão de favelas. Por que Conquista não tem favelas? E aí o senhor traz essa questão de que colocou diversos equipamentos ali no cordão da serra justamente para evitar. Meu querido Ivan, veja bem, é um assunto que me toca muito sentimentalmente. Porque naquele ano,
eu estava enfrentando como prefeito uma inflação de 85% ao mês, no final do governo Sarney. A presidenta Dilma, um dos motivos do seu impeachment foi a inflação chegar a 14% ao ano. Eu peguei 85% ao mês. Por que eu estou comentando isso? Porque os salários dos trabalhadores ficavam estupidamente defasados logo a partir do primeiro mês. Naquela época, os salários eram reajustados no dia 1º de maio. Então, um salário ajustado no dia 1º de maio, só para que os ouvintes, os interessados, tenham ideia, vamos admitir que o salário fosse reajustado em 100, em 100. No final do mês, e que se podiam comprar 100 unidades de vamos dizer, real, que na época era outra moeda. Então, 100. No final do mesmo mês de maio, o trabalhador só poderia comprar 15. Dos 100, só comprava 15, porque a inflação tinha comido todo o valor de compra, todo o valor da moeda. Então, diante desse quadro terrível de uma inflação tão absurda, e com essa terrível situação em que ficaram as pessoas menos favorecidas financeiramente, porque os aluguéis, os proprietários de imóveis, queriam aumentar mensalmente, mas os salários só eram reajustados anualmente. Então, os trabalhadores ficavam naquela terrível situação. Ou compravam o leite, o pão, o remédio, ou pagavam aluguel. Então, deixaram de pagar aluguel, obviamente, e começaram a ocupar áreas na cidade. Áreas públicas e áreas privadas. Então, nós tomamos a iniciativa de fazer um programa, a que demos o nome de PROMAP, Programa Municipal de Habitação Popular, e através desse programa desapropriamos 10 milhões de metros quadrados na periferia de Conquista, e Conquista não tem favelas. Sem estar puxando brasa para a minha sardinha, né? Mas evidentemente que essas providências evitaram que Conquista tivesse favelas. Porque foram 21 mil pessoas abrigadas, pais de família. Para aquela época, 21 mil pessoas. 21 mil pessoas. Pais de família, pessoas honestas, trabalhadoras, mas que não tinham como pagar o aluguel, então invadiam, colocavam, faziam barracos de lona. Aquela lona flexível, aquela lona que faz até, serve para o café e tal. Pois bem, então a primeira coisa que eu fazia quando chegava onde estava a ocupação, no terreno ocupado, eu dizia, vocês não vão ficar aqui. Porque a primeira ocupação foi na área onde seria o cemitério do Alto Marom. Já tinha uma capelinha e já tinha uma pessoa enterrada. Eu disse, vocês não podem ficar aqui. Agora, vou escolher uma área, tire uma comissão de 8 pessoas, porque você sabe, né? Comissão de 20, 30 pessoas não funciona. Não resolve. 3 ou 4 trabalham, o resto só faz assinar, né? Pois bem, então, essas pessoas criavam a comissão, no outro dia de manhã iam à prefeitura, eu solicitava a presença de um ônibus da Conquistense, empresa Conquistense, né, de transporte coletivo urbano, e aí então colocava a comissão do ônibus, ia mostrar as áreas que eu poderia desapropriar. Todas as áreas que nós construímos, os 7 bairros, o governo federal tem feito ao longo dos anos, Minha Casa Minha Vida, que as pessoas compram e pagam até o final da vida a Caixa Econômica Federal. Que é uma providência importante? É. Mas só que nós desapropriamos e demos todo o material, desde água, cimento, pedras, blocos, telhas, todo o material da casa nós demos, sem um centavo de governo estadual ao governo federal. Sem um centavo. Isso é impressionante. Eu ouvi uma conversa de que tinha fábrica de tijolos também na prefeitura. Veja bem, nós conseguimos uma fábrica de tijolos que era considerado tijolo ecológico. Então, nas ocupações, essas comissões, sempre constituídas por pessoas altamente responsáveis, então essas comissões também se credenciavam diante da prefeitura a os próprios moradores operarem a máquina com esse tijolo que nós chamamos de tijolo em condições de
de construir. Todas as casas foram feitas com esses tijolos. E mais uma. Os moradores faziam esses tijolos e separavam uma parte, porque nós tínhamos sempre, a prefeitura tinha sempre uma reserva de 150 mil blocos. Para quê? Para nós construirmos como construímos em todas essas áreas escolas. Para construirmos em quase todas elas lavanderias, para as mulheres pobres poderem também, né, ter renda. Então, campo de futebol às vezes, mas eu digo, com tijolos, com blocos, nós tínhamos uma reserva para esses equipamentos públicos, nessas áreas que eles próprios habitavam. Agora, se eu disser a você que a prefeitura pagou 1 centavo de mão de obra, 1 centavo, eu estaria mentindo. Porque foi um movimento de solidariedade social mais importante que eu já tive notícia. Não é que eu tenha visto, não. Eu nunca tive notícia de todos trabalharem para todos. Nós fazíamos, eu desapropriava o terreno, nossos agrimensores e topógrafos, não é, acertávamos os terrenos, dimensionávamos os terrenos, dávamos a planta das casas e os moradores que estavam naquela área, né, naquela ocupação, construíam todos, trabalhavam para todos. Claro que o Plano Municipal de Habitação Popular, o PRAMAP, estabeleceu uma série de critérios. Porque você já imaginou, se corresse a notícia de que o prefeito de Conquista estava dando terreno e casa, o norte de Minas todo ia desembocar aqui. Ocorreu até um fato interessante, quando houve a ocupação lá perto do Lomantão. Então eu fui lá, né, como eu sempre, aí eu fui conversar com todos eles e tal, explicar, pedir a comissão. E aí, quando uma senhora estava assim do lado, quando eu fui saindo, ela chegou e disse, o senhor vai para onde? Eu disse, para onde a senhora quiser ir. Quem vai carregar a senhora é o carro, não sou eu. Aí ela disse assim, o senhor vai dar terra aí para fazer casa, é? Eu disse, eu não, é a prefeitura. Agora depende. Ela disse, eu vou querer uma. Eu disse, mas precisa saber se a situação da senhora atende ao que a lei determina. Logo de saída, só me diga uma coisa. A senhora mora aqui em Conquista? Ela disse, não, meu filho, eu moro em Também. Aí eu disse, a senhora acaba de perder o terreno. Mas Conquista, doutor Murilo, Conquista não tinha um programa de habitação? Não tinha, o senhor nem criou notícia, esse programa? Nem notícia. Interessante. Veja bem, para fazermos uma retrospectiva bem real, outro fator também que contribuiu muito para a Conquista não ter favela foram os loteamentos populares que Judássio Cairo fez. Sim. Cadija, Patagônia, sobretudo na zona oeste da cidade. Isso foi uma iniciativa comercial, mas que ele vendia a preços módicos e tudo isso fez com que se evitasse também a favelização de Conquista. Mas com a crise que meu período enfrentou, com a inflação de 85% ao mês, evidentemente, se nós não tomássemos essa providência, Conquista seria uma grande favela. O senhor acha que, ao analisar a história de Conquista, às vezes o senhor é injustiçado por não avaliarem essa questão da inflação do seu período, porque não era fácil, então, você administrar uma cidade com 85% de inflação? Ô Ivan, veja bem, eu me sinto tão agraciado, tão recompensado, quando eu vejo a felicidade dessas pessoas. Quando eu vou, por exemplo, Sheila, nossa prefeita, tem feito diversas iniciativas em bairros periféricos. E eu compareço, né, porque eu sou assessor dela, eu compareço. E vejo essas pessoas mais antigas, lógico, não são os produtos, não são os muito jovens, né, que não são do meu tempo. Essas pessoas se aproximam, me abraçam, me beijam, comentam das coisas da época. Só vou dar um exemplo para vocês verem. Dentro dessas comissões, como eu disse, essas pessoas tinham tanta noção daquele momento que elas estavam vivenciando, que, como eu disse, assim que eu chegava na ocupação, no terreno ocupado, eu dizia, vocês não vão ficar aqui. Vocês me elegeram prefeito de Conquista para ser o gerente do município durante 4 anos. Naquele tempo nem tinha reeleição, né? Para executivos. Pois bem, então, vocês não podem ficar aqui. Por isso, justificava. Agora, vocês confiem, porque nós vamos achar soluções para vocês terem suas casas. E assim fizemos. Vou narrar aqui um episódio bem interessante.
há uns 3 ou 4 anos atrás, um ex-companheiro de administração, Carlos Vieira, conhecido por Cauê, ele disse: Murilo, vamos ali, dia de noite, dia de domingo de noite. Ele disse: olha, vamos aqui, rapaz, vamos aqui. Então, nós fomos. Vamos bater lá no Nova Cidade. Quando chegamos lá, entramos na igreja, no templo. Uhum. E aí, rapaz, eu vi um cidadão lá, pregando. Eu fiquei lá no fundo da igreja, né? Entrei. Ele parou, olhou assim, o pastor. Aí, irmão, se aproxime e tal. Eu me aproximei. Ele disse: eu me emociono. Ele disse: eu me emociono porque tenho aqui na minha igreja, e aí me permitam ser fiel, porque ele disse: o melhor prefeito de Conquista. Foi ele que deu casa a todos que moram nesse bairro. E também no Panorama 1, Panorama 2. Sabe quem era o cidadão? Um relato. Era o presidente da comissão. Na época? Na época era um rapazinho de 20 anos. Era Mazinho. Hoje ele é o pastor Elmar. Então você veja a seriedade de um cidadão desse. Como as coisas foram conduzidas. Então isso é muito gratificante para o senhor. Extraordinariamente gratificante. Rapaz, eu não podia imaginar nunca que 30 anos depois eu fosse estar num templo e seria saudado com tanto carinho pelo pastor Aurelmar, nosso Mazinho, que era o presidente da comissão, nessa ocupação que resultou na Nova Cidade. Quer ver um negócio? O poder público sempre precisa de áreas para a construção de seus equipamentos, né? Uhum. E naquele período nós podemos projetar a Conquista para muitos anos à frente. Até hoje, a Prefeitura de Conquista, o município, em muitas áreas, só desapropriará áreas se achar que é a área mais apropriada para algum mistério, né, para alguma finalidade. Mas, no congresso que Jaime Lerner reuniu no Paraná, em Curitiba, como uma ação preparatória para a ECO 92 no Rio, então, como prefeito de Conquista, eu fui. E lá comecei a ouvir os debates e tal. Num determinado momento, o presidente da mesa era um chinês. Então, eu fiz uma proposta de que, na futura carta que resultaria daquele congresso, que chamou-se Carta de Curitiba, que nós estudássemos ali a possibilidade de as cidades de porte médio serem atendidas pelas grandes cidades do mundo, pelas metrópoles. Porque com esses recursos que poderia ser criado um fundo internacional para que essas cidades fizessem, vamos dizer assim, criassem condições de que as cidades de porte médio, até chegar às cidades grandes, às metrópoles, elas tivessem condições financeiras de criar canais, de criar entradas e saídas, porque depois que são metrópoles, torna-se muito difícil, porque as desapropriações são caríssimas. Então, eu propus e disse: na minha cidade, no meu município, em Vitória da Conquista, na Bahia, nós já desapropriamos 10 milhões de metros quadrados. Aí, a delegação japonesa, estavam várias cidades do Japão, então, mas a delegação, um membro se levantou, pediu ao presidente da sessão, ao chinês, que me retornasse a palavra para que eu confirmasse ou não, né, aquele número que eu tinha referido. Aí o presidente me retornou a palavra e eu então confirmei, né. A delegação japonesa, toda ela, uns 12, 14 membros, toda a delegação se levantou, ficou olhando para mim e aplaudindo entusiasticamente. Porque 10 milhões de metros quadrados, em qualquer país do mundo, é uma área considerável. Para o poder público, né, conseguir desapropriar uma área desse tamanho. Nesse tamanho, né? Então, quanto mais no Japão, né? Tanta ilhotazinha. Né? Então, eles ficaram num entusiasmo enorme. E outra coisa, está lá na carta de Curitiba, a recomendação do Congresso para que as cidades, as metrópoles, criem um fundo de recursos financeiros para atender a cidade de porte médio. Está lá, e foi a proposta de Conquista, por nosso intermédio. E essa ação sua de desapropriação... Agora, João, eu não posso chegar a essa altura dessa nossa participação aqui no Pode Mais Conquista,
sem fazer uma referência muito importante. Eu não me permitiria sair dessa nossa entrevista sem fazer referência. Ninguém pode me negar o mérito, que é absolutamente verdadeiro, de ter constituído uma equipe extraordinária de profissionais zelosos, competentes. Eu não digo honesto, porque honestidade não é qualidade, é obrigação. Mas veja bem, até hoje Conquista reverencia Antônio Hamilton Nogueira como um dos melhores, se não o melhor, secretário de Finanças, justamente porque enfrentamos aquela inflação e fizemos tudo isso e muito mais do que eu estou falando, porque não há oportunidade. Só se eu fosse ficar aqui até amanhã de manhã com vocês. Mas vejam bem, então Antônio Hamilton Nogueira. A secretária de Educação, para você ter ideia, a EMURC, a empresa que fazia tudo da prefeitura, que eu não ia pagar a empresa de fora para fazer as obras do município, se eu tinha a EMURC, que era empresa 100% com capital nosso. Por que dar dinheiro à empresa de fora? A EMURC fez conosco, eu presidente da EMURC, a EMURC fez um serviço do balão do cemitério até o posto Canaã, 6.500 metros. Todo esse dinheiro veio para o município de Conquista, para a EMURC. Voltava para o... E depois de completado o serviço, a EMURC recebeu um certificado de excelência do serviço feito sobre a Rio Bahia, sobre a BR-116, nesse trecho. Eu lhe pergunto, por que, recentemente, ao fazer a tal presidente Dutra, que você passou a se chamar, era presidente Dutra, integração. Por que contrataram uma empresa de fora? Se a EMURC tinha quadro, se a EMURC tinha história, a EMURC tinha, não sei se ainda tem, se arquivaram direitinho, certificado de excelência pelo próprio DNR, que hoje é o DENIT, mas é o órgão incumbido da EMURC. A EMURC continua tocando obras, realizando e fazendo. A EMURC continua, porque Ezen ressuscitou a EMURC. Nosso prefeito, saudoso prefeito, Ezen encontrou a EMURC devendo vencidos 47 milhões de reais. Quando Ezen recebeu a EMURC, tomou posse, a EMURC não comprava um parafuso a prazo, pela falta de crédito que estava devendo a todo mundo. E Ezen conseguiu recuperar. Ezen recuperou juntamente com a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores aprovou. Aliás, foi um momento muito feliz, porque além da iniciativa de Ezen e do compromisso dos vereadores da nossa Câmara, houve um momento importantíssimo, que o presidente Temer, naquele momento, também abriu a possibilidade de os devedores do Fisco Federal parcelarem seus débitos. E aí foi a oportunidade para a EMURC. Foi a oportunidade, Ezen lançou mão disso, e a EMURC, pela Câmara, a Câmara aprovou o capital para a EMURC, e a EMURC então foi pagando e continua pagando, não é? E assim ressuscitou. Louvável. A EMURC estava morta. Louvável. Você veja quantas obras. Olha, eu vou lhe dizer um negócio. Me diga uma coisa, Sheila está fazendo, nossa prefeita Sheila, está fazendo uma obra ali na Lagoa das Bateias, que eu costumo dizer, vou dizer logo para você, para depois então não roubarem a ideia. Não é você não, para depois então não pongarem. Eu estou dizendo a meus amigos, estou dizendo a você, que a Lagoa das Bateias será tida como a Pampulha do Nordeste. Claro, muito não vai poder ter uma obra de Niemeyer, como a Pampulha tem, mas vai ser assim, o cartão postal de Conquista será Lagoa das Bateias. E ficou por tanto tempo extraordinária. E ficou por tanto tempo, né? Tanto Esquecida tempo. aí. Eu me lembro que no debate de Ezen, no debate eleitoral, de Ezen com Zé Raimundo, porque vamos cuidar da Zona Oeste, aí Ezen chegou e disse, candidato, o senhor está falando da lagoa que pega fogo? Né? Ele dizia a única lagoa do mundo que pega fogo. Então, veja bem, estava nessa situação. Aquele trabalho que está sendo feito ali pela nossa prefeita é um trabalho extraordinário de valorização da Zona Oeste. Se nós pararmos para pensar, tudo que pode ser feito numa lagoa daquela, em termos de lazer, de contemplação, de vida, para a Conquista como um todo. Sim. Até para turistas que vêm à Conquista. Muita gente virá à Conquista para ver a Lagoa das Bateias. Para ver a Lagoa das Bateias. A gente passa em Itapetinga, aquela lagoa, nas dimensões próprias para Itapetinga, mas é um nada em relação à Lagoa das Bateias. Não é? Como dizem os engenheiros, é um delta X. Não é? É bem pequeno em relação ao que é as Bateias. Vocês já pensaram quanto de esportes
Inclusive, há uns 15 dias atrás, eu estava conversando com o doutor Alonso Meira, que foi chefe da Embasa, da Embasa, aqui em Conquista, engenheiro. Então, ele foi me visitar lá na Segovia, e conversando eu digo, aí perguntei ao Alonso, você como engenheiro, e que foi chefe da Embasa, me diga aí, rapaz, tecnicamente é muito difícil sanear a Lagoa das Bateias? Ele disse, não, é até fácil, agora é caro. A Embasa não fará sozinha, terá que haver a participação também financeira do município, mas tecnicamente é viável, não há dificuldade. Então, saneada a lagoa, você já pensou os esportes porque assim, náuticos, saneado o senhor fala assim, porque infelizmente ainda cai esgoto na lagoa. Então, ali ninguém pode nadar ali, né? Então, saneada a lagoa, quantos esportes podem acontecer ali? Bom, alguns projetos que eu deixei não foram concluídos. Por exemplo, naquela área, abaixo do bairro da Alegria, ali tem umas tabuas, né? Pois bem, e ali tinha um buraco tamanho de engolir um caminhão. Mandei aterrar um buraco, mas também aquela área era particular. Inclusive era dos irmãos Cairo, Silvio Cairo e outro, irmão de Judásio. Sim. Eu desapropriei para fazer ali um lago artificial, né? Fazer um lago artificial. E o projeto pronto, inclusive, sobre esse lago, teria uma biblioteca flutuante. Teria cisnes, teria barquinhos, pedalinhos para as crianças, entendeu? Tudo isso. Então, como esse projeto não foi adiante, né? Porque esse projeto ficou pronto no final de minha administração, mas ficou pronto. Mas isso pode ser aproveitado para a Lagoa das Bateias, entendeu? Porque são N possibilidades. Já pensou, aquela área com restaurantes, com pistas de boliche, já estão fazendo, Sheila já está fazendo, já está botando equipamentos esportivos ali. Então, são N possibilidades naquela lagoa, né? Para lazer. O ser humano precisa de lazer. Não é máquina para não folgar e ter alegria e descansar de uma forma prazerosa, né? Agora, o senhor estava falando da sua equipe e ia mencionar a questão da Secretaria de Educação em relação à IMURC. Pois é, rapaz. Eu falei de um ou dois, e isso são tantos. Vou só para exemplificar, a professora, que eu comecei com a professora, mas eu precisava de mais ritmo. E aí chamei a professora Maria da Conceição Barros. Como a IMURC estava entupida, desculpa a expressão, mas estava superlotada de projetos, o quadro da IMURC, de funcionário e tal, não estava sendo suficiente. Então, a IMURC estava autorizado a subempreitar determinadas obras. Inclusive, algumas das escolas, que são as maiores escolas do município, que nós construímos, inclusive na Zona Oeste, vou citar apenas 3, todas na Zona Oeste. Ridalva Correia de Mello, Dadá, daqui de Conquista, né? Querida Dadá, que me ajudou muito. Lisete Meteu Mármore, lá na Senhoria Cário Merucário, e Maria da Conceição Barros. Essas 3 escolas foram construídas, uma foi construída independente, outra foi construída sob a responsabilidade da IMURC, fiscalização da IMURC, mas uma empresa construindo, porque não tinha mais pessoal suficiente. Resultado, 2 horas da manhã, essas empresas que não eram IMURC, o trabalho, porque nós marcávamos prazo para a conclusão, tinha data limite. Aí a Hamilton, como secretário de Finanças, dizia, Murilo, como é para a gente inaugurar quando? Então, se a gente estava assim, em maio, eles queriam inaugurar em outubro. Aí era pau na obra. Tinha ordem, tinha disciplina. Tinha que fazer. Resultado, para saber se essas empresas estavam realmente trabalhando, que o turno virava madrugada. Tinha turmas, né? Turma do dia, turma para a noite. Quando chegou a 2 horas, 2h30, 3 horas da manhã, eu ia lá ver se estava trabalhando. Meu irmão, quando eu chegava lá, a professora Maria da Conceição Barros estava lá no pé da obra. Estava lá. Então é o que eu estou dizendo a você de equipe. É que vai chegar. E era gente que amava a cidade, né? Que ama a cidade, amava a cidade. Então, veja bem, são essas circunstâncias que você diz, olha, o povo traz durante gerações, passando de geração para geração, traz determinados provérbios que são muito verdadeiros. Por exemplo,
meu pai dizia, minha mãe, meus avós, mais vale uma pitada de exemplo do que um punhado de ensinamentos. Se você diz para alguém fazer e você não faz, não vale nada. Cadê a credibilidade? Cadê a verdade do que você está propondo? O primeiro a sair da prefeitura, chegar na prefeitura era eu, e eu era o último a sair. Eu cansei de sair da prefeitura 11h30, 2 horas, com o Antônio Hamilton, com o secretário com quem eu estava despachando. Mas muito bem, eu falei a alguns secretários, mas não posso deixar de fazer referência a outros. Por exemplo, professor Itamar Aguiar. Itamar Aguiar. Rapaz, que era secretário de Serviços Públicos. Rapaz, de ação social. Itamar, nessas ocupações todas, ele praticamente não morava. Ele passava o dia inteiro fiscalizando, acompanhando, incentivando, vestindo a camisa. Né? Então, todos eles. Quando eu conversei, por exemplo, Nelson Quadros, para ser o secretário de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente foi criada por mim. Foi o 3º decreto. E o secretário foi Nelson Quadros. Então, toda a proteção da Serpri. Rapaz, para proteger a Serra do Peri, porque não adianta você dizer, eu vou proteger, e fazer um decreto. Ninguém constrói acima da cota 1000. E daí? Continuavam invadindo. Com carrinho de mão, com jipe, com tração, tirando areia e cascalho. Foi o que eu fiz. Fui ao comando da Polícia Militar. Primeiro conversei com o meu querido amigo, que era o comandante da época, que era o Major Duarte, hoje é coronel, né? Já está reformado. Mas eu falei com ele que eu estava com a ideia de criar uma polícia montada em Conquista para tomar conta da Serra do Peri, especificamente a Serra do Peri. Claro que teria outras atribuições. Ele disse, olha, prefeito, eu não posso fazer isso aqui. Quem vai decidir isso é o comando geral da Polícia Militar de Salvador. Eu fui a Salvador. Conversei com o comandante geral da Polícia Militar do Estado, da Bahia. Ele disse, prefeito, como é que a gente vai cuidar de cavalo? A gente não tem como alimentar, não tem como a parte veterinária, não tem como, não tem nem onde guardar os animais. Eu digo, eu quero que o senhor, o que eu peço ao senhor, que o senhor autorize, como comandante-geral, autorize a criação, o restante deixe por minha conta. Aí ele disse, bom, o senhor então me mostre, me diga quando essas situações estivessem prontas. Chamei a cooperativa, a Copimac, disse, bom, vocês têm estabelecimento, você tem área você tem capineira, então vocês têm tratadores permanentemente. Então nós vamos fazer um convênio, prefeitura, cooperativa, Copimac, para tomar conta dos animais que vêm. E sabe como foi que eu fiz para adquirir os animais? Chamei os meus amigos, na época eu era pecuarista, que perdi tudo com a política, mas eu era pecuarista. Então, eu, Jaimilton Guzmão, Negurinha, Cleomar Silva, esses amigos todos pecuaristas e muitos outros, fizeram questão de dar animais bons, porque era então, de fato, aconteceu mesmo? Chegou a acontecer, então? Criamos a Polícia Militar, fizemos convênio com a cooperativa, criamos que tomava conta o dia inteiro na Serra do Peri. E nos grandes movimentos, 7 de setembro, etc., a Polícia Militar desfilava e, inclusive, também ajudava a manter a ordem. Claro que a ideia, eu não criei isso. Eu me lembrei da Polícia Montada, do Canadá e de outros países, né? Pois bem, mas funcionou. Funcionou porque, se outra coisa, fizemos as cercas em toda a Rua do Cruzeiro, protegendo e indo até, passando pelo Cruzeiro, saindo lá acima da pousada, protegendo um lado e outro com cerca de arame farpado. E somente uma cancela para as pessoas que iam pegar água lá ali perto da pousada. Pois bem, lamentavelmente, sim, na Semana da Cidade, no programa que nós criamos, Vivo Verde, na Semana da Cidade, nós fizemos um projeto para o nosso governo, não havia reeleição naquela época, mas para os prefeitos que me seguissem, cumprirem um projeto de 1 milhão de mudas na Serra do Peri para recompor. Chamei o CRA para poder fazer um estudo contra o terreno, contra as espécies que lá já existiam e as que poderiam ser adaptadas àquela área. Com base nisso, nesses estudos, nessas informações, nós plantamos, na Semana da Cidade, de 2 a 9 de novembro de 92, 150 mil árvores em Conquista.
É muita coisa. Ézio sempre dizia que ele plantou 5 mudas que recebeu das mãos de minha mãe. Ele sempre conversava, como tu sabes, assim, olha, recebi da mão de Dona Lisete, mãe do doutor Murilo, recebi e plantei 5 mudas na Serra do Piripiri. Agora, sabe para isso ser possível? A participação popular. Requisitei os ônibus daquele domingo, requisitei os ônibus da Conquistense, e em todos os bairros tinha ônibus de graça para trazer e levar de volta as crianças, moradores, pai, mãe. E o povo avô, foi. E Atendeu o pedido. Você olhava assim de longe, a serra, parecia um formigueiro. Mas gente plantando árvore. Todo mundo plantando. 150 mil árvores na Semana da Cidade. E como o senhor vê hoje essa questão da Serra do Piripiri? Porque continua sendo um desafio atual. Continua. Olha, Ézio teve um embate muito difícil, porque começou a haver invasão ali, né? Ocupação de área que, por lei da nossa época, é uma área protegida, né? E que foi necessário que, como procurador, com autorização do prefeito, claro, nós recorrêssemos à justiça e tivemos a felicidade de estar à frente da Fazenda Pública, o doutor Ricardo, um juiz extraordinariamente competente, zeloso, dinâmico, que evitou novas invasões, né? Como a que houve ali. Então, está razoavelmente protegida. Agora, mas a demanda habitacional ainda é urgente. Muito grande. Como Conquista como um todo é muito grande. Mas ainda existem muitos terrenos dos 10 milhões que nós desapropriamos. Por exemplo, aquela área na saída para Nagé, né? Naquela área onde está o aterro sanitário, ali não seria aterro sanitário. Porque eu fui a Araguaquara, em São Paulo, ver. Antes me informei sobre que lá tinha uma usina de beneficiamento de lixo. Aí eu fui. Inclusive, rapaz, paguei um mico, porque eu cheguei lá, claro, né? Eu marquei audiência com o prefeito, tudo mais. Quando eu cheguei lá, de paletó e gravata e tal. Aí, como eu ia para um campo, para uma usina de lixo, eu cheguei para o prefeito e disse: prefeito, aqui, assim, no seu gabinete, tem algum cabide que eu gostaria de colocar o paletó? Ele disse: o senhor está sentindo calor? Eu disse: não, mas é porque nós vamos para uma área. Ele disse: não, não se preocupe, não. Aí eu fui, paletó e gravata, comentar. Quando nós fomos chegando lá, rapaz, eu não via nenhum sinal de lixo. Aí entramos assim, rapaz, numa pista com 2 taludes de mais ou menos assim, uns 10 metros de altura. E esse talude todo de flores, todo florido. E o asfalto no meio, né? Lá adiante subimos uma rampa e aí entramos numa área coberta. Rapaz. Isso na década de 90. De 90. Isso aí já foi 92. Uhum. Pois bem. Rapaz, quando nós chegamos lá, nessa parte plana, coberta, uma correia transportadora, passando direto. Funcionários de um lado e funcionários do outro lado da correia transportadora. Eu e você, como estamos aqui, um defronte do outro, com o mesmo traje, vamos dizer assim, uniforme azul. Depois um de uniforme amarelo, vermelho, preto. Cada um desses funcionários estava incumbido de tirar da correia transportadora material que não fosse, vamos dizer assim... Material reciclável? Material reciclável, mas que não fosse possível participar de um adubo. Entendeu? Então, material inorgânico era retirado. Material orgânico continuava na correia. Sim. Então, vamos dizer assim, o de azul recolhia o que fosse de vidro. O de amarelo recolhia o que fosse de madeira. O de verde, o que fosse de alumínio. E assim por diante. Quando chegava ao final, a correia transportadora não tinha nada inorgânico. Aí você via a correia transportadora descer assim, entendeu? Descer. Quando você via lá adiante no pátio, já eram as caçambas recebendo material orgânico já triturado, já era adubo. Então essa era a ideia para a Conquista. Essa ideia. Esse aterro... Mas só, veja bem, eu desapropriei 10 alqueirões naquela área ali, onde é o aterro sanitário e onde está sendo feito o novo cemitério. Né? Pois bem, mas 10 alqueirões só aí. Cada alqueirão nosso, baiano, tem 19,36 hectares.
Cada hectare tem 10 mil metros, né, quadrados. Então, são portanto, cada hectare com 19,3, são 100 e tantos mil. Com 10, 1.960.000 metros quadrados. Só aquela área desapropriada. Então o senhor aponta que ainda tem área, espaço Ali, em Conquista. Só que tem um detalhe. Não é para ser aterro sanitário. Porque aterro sanitário, a terra fica degradada, que nunca mais você vai poder utilizá-la para nada. Inclusive, essa fez um bom trabalho com a empresa que explora o lixo, em termos de, vamos dizer assim, escoar o chorume, que é um veneno terrível. Mas ali no subsolo não se planta nada, não nasce nada. Entendeu? Por causa de todo esse material. Mas é essa atenção que o gestor precisa ter, né? Essa sensibilidade. Você ter essa questão do programa habitacional, com a área que você tem à disposição. Veja bem, eu trouxe o projeto da usina de beneficiamento de lixo, porque esse adubo que resulta do beneficiamento, ele era distribuído para chácaras comunitárias em Araraquara. Distribuído, dado. Entendeu? Então, E outra coisa, de lá de onde a gente estava, havia assim diversos boxes fechados, mas cada um com estampado lá. Alumínio, madeira, ferro, tecido, os materiais inorgânicos para serem reciclados. Todos separados. No pátio, só aqueles montes de adubo, que é esse adubo distribuído gratuitamente para as hortas comunitárias. Ô, doutor Murilo, o que eu percebo assim, o senhor governou de 89 a 92, mas olhando para o futuro, né? Olhando para o hoje e até para além desse momento que nós estamos aqui. Todo esse espaço que foi desapropriado, 10 milhões de metros quadrados, todo esse espaço, justamente olhando na projeção, no crescimento de Conquista, para quando Conquista viesse a ter 1 milhão, 1,5 milhão de habitantes, para fazer corredores de tráfego, para fazer todos os equipamentos. Então, a Prefeitura de Conquista, quando eu deixei, não precisaria de 1 metro quadrado a ser, porque em todos eles, em todas as áreas, circundando Conquista, áreas públicas desapropriadas e pagas. Não deixamos uma área desapropriada sem pagar. Muito bem, para a gente finalizar com essa questão da Zona Oeste, e aí eu posso dizer que o senhor é o prefeito da Zona Oeste. Sempre me chamaram assim. Murilo Mármore é o prefeito da Zona Oeste de com Conquista, com toda a história que o senhor teve de atenção para a Zona Oeste. E aí eu acredito que a construção também do Hospital Isaú Matos merece também um destaque aqui nessa... Olha, Ivan, é como você disse aí. O gestor público, rapaz, tem que ter realmente, necessariamente, tem que ter a sensibilidade de saber o que a população precisa, o que ela deve para ter uma vida digna, o que é que ela está precisando. Então, a Zona Oeste não tinha nenhum equipamento de saúde, nenhum. Nós construímos os Isaú Matos, construímos o posto médico odontológico do doutor João Melo Filho, lá no Ibirapuera, e o doutor Ademar Silva Santos, na Frei Benjamin. E mais uma, o hospital de base foi construído pelo Estado, mas porque eu entrei no PL de Antônio Carlos Magalhães, passei a fazer parte da base do governo para trazer recursos para a Conquista. Assim que... É outro fato interessante, é político-administrativo. Uhum. Quando eu assumi a Prefeitura de Conquista, nosso bloco político, que era o MDB, não tinha nenhum deputado estadual, nem nenhum deputado federal. Eu digo, como é que eu vou conseguir chegar ao governo do Estado e ao governo federal sem ter esses interlocutores, representantes, né? Interlocutores. E aí, rapaz, Leônidas Cardoso, que faleceu há pouco tempo, meu amigo e irmão, tinha sido meu colega de turma no ginásio do Padre Palmeira, éramos colegas da seleção do ginásio de futebol e da seleção da cidade, entendeu? E sempre fomos muito amigos. E Leônidas era deputado estadual e muito ligado a Antônio Carlos Magalhães. Aí eu conversei com Leônidas, disse, Léo, rapaz, como é que a gente pode trazer Antônio Carlos para a Conquista? Porque nosso grupo político era inimigo de Antônio Carlos Magalhães. Todos nós éramos inimigos. Raul, Pedral, Elson, Tião, Jadiel, eu, todos éramos inimigos do Antônio.
Mas, rapaz, chegou a um ponto. Isso por quê? Porque Antônio Carlos Magalhães, em alguns mandatos, ele tinha sido nomeado pela ditadura. Sim. Prefeito de Salvador, governador e tal. Depois, prefeito, ele foi eleito governador. Eleito. Eu digo, bom, eu tenho que me aproximar de Antônio Carlos. Foi eleito. Ele foi sagrado nas urnas. Né? Então eu convoquei. Eu resolvi ir à posse de Antônio Carlos. Reuni o nosso grupo político, os vereadores, administradores dos distritos, liderança, presidente de associação de moradores, etc, etc. Reuni os secretários do município. O salão nobre da prefeitura ficou lotado. Aí eu comecei dizendo, olha, pedi a presença dos senhores aqui para dizer aos senhores que eu vou à posse do governador Antônio Carlos Magalhães. Rapaz, Pedral, que era a maior liderança, né, na época, Pedral chegou e disse assim, o prefeito sabe que a nossa turma não vai gostar disso. Eu aí, como ele formalizou, né, eu também formalizei. Eu disse, doutor Pedral, vamos deixar bastante assentados alguns esclarecimentos. Primeiro, a partir da apuração do último voto, eu não sou prefeito apenas da nossa turma. Eu sou prefeito de todo o município, inclusive os dos nossos adversários. Esse é um esclarecimento. O outro é o seguinte, sem essa nossa turma que o senhor se refere, talvez eu não fosse prefeito de Conquista. Apesar da pesquisa que o senhor mandou fazer, em que eu tive 76% de aprovação popular. Justamente pelo trabalho todo desenvolvido ao longo de 8 anos e meio na EMURC, reformulando a cidade urbanisticamente. Então, ele disse, então, senhor, sim, então eu disse, sem a garra, sem a inteligência, sem a vontade, sem o companheirismo de todos os senhores que estão aqui, talvez eu não fosse prefeito de Conquista, mas eu sou prefeito de Conquista e não apenas da nossa turma. Então, eu vou à posse, eu estou comunicando aos senhores que eu vou à posse de Antônio Carlos Magalhães. Rapaz, quando eu cheguei na posse de Antônio Carlos, que fui cumprimentá-lo, meu pai era desembargador, e que sempre que tinha qualquer evento no Tribunal de Justiça, Antônio Carlos, ele levava a Dona Lavínia, a esposa dele. Uhum. Então, meu pai levava a minha mãe também. E aí, minha mãe e Dona se tornaram conhecidas. Não vou dizer que eram amigas, sim, porque nunca uma foi à casa da outra. Mas se respeitavam, se tratavam cordialmente. E Antônio Carlos tinha assim, um respeito muito grande por meu pai. Tanto é assim que o fórum, quando foi construído o fórum de Itambé, ele mandou Pequeno Ferraz, que era o prefeito de Itambé, dar o nome de Juiz Mário Neto. Pois bem, então, quando eu cheguei para cumprimentar, minha mãe foi cumprimentar a Dona Navília, quando eu cheguei junto dele, ele ficou assim meio surpreso, né? E disse, ô Mármore, que honra, Conquista na minha posse. Meu governo estará à disposição de Conquista. Eu disse, não, senhor governador. Aí todo mundo ficou assim, né? Ele esperando. Ele disse, não, senhor governador. Conquista precisa do seu governo, mas precisa muito mais do que isso. Conquista precisa da liderança do senhor a nível nacional. Ele disse, estarei à disposição de Conquista. O senhor já aproveitou e já deu uma levantada. Lógico, porque é verdade. É verdade. A Bahia nunca teve, dificilmente terá um governador com a força, com a presença, com o prestígio de Antônio Carlos. Antônio Carlos batia na mesa de Fernando Henrique Cardoso para dizer as coisas, para conseguir ir para a Bahia. Então, resultado, rapaz, eu fui à posse dele nesse dia, né? 2 dias depois, o secretário dele já me ligava que Antônio Carlos, o governador, estava me perguntando se eu queria ir a Brasília com ele. Já pensou? Então essa relação foi importante para o hospital. Demais. Então, veja bem, na primeira audiência que eu tive com ele, eu levei uma exposição de motivos com as necessidades de Conquista. Uma razão de 19 páginas naquela época, datilografadas. Pois bem, quando eu cheguei na audiência, lá no Palácio de Ondina, aí ele foi muito cortês, veio me receber e tal. Ele sentou assim, tinha uma cadeira até com as rodinhas, né? E eu sentei da frente dele. Aí ele disse, governador, para economizar tempo, que o senhor é tão ocupado, eu trouxe aqui uma exposição de motivos, e que está aqui, são 19 páginas datilografadas, para o senhor ver. Rapaz, eu lhe digo, Ivan, eu pensei que um homem ocupado como ele era, sim, eu disse, ele vai pegar e dizer, mas tudo bem, eu agradeço, vou ver aqui. Vou avaliar com a equipe. Vou avaliar, vou dirigir para cada secretário e tal. Não, rapaz, ele meteu o pé assim na carteira, se afastou.
cruzou as pernas e ficou E começou. lendo. Eu pensei que ia ser uma audiência de meia hora, 2 horas e 45, quase 3 horas. Ele leu integralmente as 19 páginas datilografadas. Quando ele terminou, ele disse: ô Mármore, você só tem 8 meses como prefeito e o governador. Vamos fazer o seguinte, eleja aqui as 10 prioridades de conquista mais importantes que eu farei. Porque fazer tudo que vocês põem aqui, nós não temos tempo. Eu então saí. Por exemplo, Conquista não tinha água. As partes altas de Conquista eu servia com caminhão-tanque. Porque não tinha, por exemplo, lá, Mirucário, Senhoria Cário, lá na saída também, água não chegava. Outra coisa, até aí, a água de Conquista, que você sabe que vem de Barra do Choça, né? Sim. Então, era uma bacia pequena, só com 2 rios, porque era só um rio. Hoje, a partir dessa reforma, sim, quando eu estava conversando com ele chamou o Paulo Souto, que era o secretário de Recursos Hídricos, no governo de Antônio Carlos, nesse governo dele. Aí ele chamou e disse: doutor Paulo, conhece aqui o prefeito Mármore? Tá? Pois não, tá. Disse: olha, doutor Paulo, nós vamos fazer uma reforma importante para que a Conquista tenha água. Pois não, governador e tal. Para a Conquista ter ou ampliar o abastecimento? Ampliar o abastecimento. Porque a Conquista estava passando sede. Tinha muitas áreas que não saíam. Resultado disso. Começou a trabalhar, em vez de um rio só, passou a ter 2, Água Fria e Rio dos Mones. Sim. A bacia coletora passou mais de 4 vezes. E a rede, então, a rede de distribuição, hoje em dia alcança até os distritos. Graças a essa ampliação. Para você ter ideia, o segundo projeto da Secretaria de Recursos Hídricos, através da Embasa aí, né? O projeto mais caro da época de Antônio Carlos foi a despoluição, foi chamado Bahia Azul. Despoluição da Baía de Todos os Santos, em Salvador. 48 milhões de dólares. O projeto da Embasa de Conquista, aqui de Conquista, foi 24 milhões. Foi o segundo mais caro, 24 milhões. E ele tocou. Fez tudo. Já no prefeito, já Pedral depois de mim, Pedral novamente prefeito, com a inauguração do sistema, ele mandou me convidar. Ele disse: olha, Conquista deve esse atendimento disso ao ex-prefeito, assim como a história de base. Valdir Pires, que nós de Conquista lançamos a candidatura de Valdir, Pedral fez a chapa. Nilo Coelho, de direita, e Valdir, que era de esquerda, para equilibrar, né? Sim. Foi muito inteligente essa jogada de Pedral. Valdir se elegeu. Rapaz, Valdir era um homem inteligente, muito culto, honesto, direito, sem dúvida nenhuma. Agora, péssimo administrador. Péssimo administrador. Aliás, o atual também não fica longe, não, né? Pois bem. Mas o fato é o seguinte. Então, Antônio Carlos Magalhães, o hospital de base, que tinha sido iniciado no governo de Valdir, estava com algumas colunas, só tinha as colunas, com as trepadeiras subindo, tomava mato de 2, 3 metros de altura. Foi um dos pedidos que eu fiz na hora que assinar a lei. Ele inaugurou, ele completou, e quando inaugurou, mandou o doutor Kleber, que era o secretário, que era o chefe do gabinete dele, me ligar. Ele disse: ó, Mármore, o governador está avisando que vai inaugurar. Ele conta com sua presença. No caminhão, falando o discurso lá no hospital de base, quando ele inaugurou, disse: Conquista deve a Moreno Mármore. Pedral prefeito e o senhor foi convidado. Eu fui convidado pelo governador. Ele lembrou do senhor Essa agência do INSS, sim. A agência do INSS, o doutor Kleber me ligou: olha, o governador quer falar com o senhor. Passou o telefone. Ô, Mármore, então Antônio Carlos, não, governador, tal, como é o senhor, tal. Ele disse: olha, eu estou lhe ligando para dizer o seguinte. Não sei, o título atual não sei. Parece que era superintendente nacional do INSS. É gente minha, é Rolim, que é daí de perto de vocês, é de Poções. Fui eu que indiquei, é gente minha. Nós estamos chegando, isso era outubro mais ou menos, nós estamos chegando ao final do exercício. Ele dispõe de uma verba que é capaz de lhe atender aí, que deu os seus pedidos, está uma agência do INSS em Conquista, que era uma cafua, né? Uhum. Não era uma agência, era uma cafua. Aí eu disse: agora só depende de uma coisa, você me arranja um terreno. Porque se cair exercício fino, não vai ser possível. Eu não sei nem se politicamente eu poderei mantê-lo lá. Rapaz, eu procurei ver onde é que tinha. Aí descobri aquela área perto da escola normal, que eu já tinha dado uma parte do terreno à prefeitura, né? Através da Câmara, né? Para a PAI. E aí tinha uma outra área mais acima,
que então eu autorizei a construção e foi construída a sede. No dia da inauguração, quem era o ministro da área era Waldeck Ornelas, também criado por Antônio Carlos, era cria de Antônio Carlos. Waldeck Ornelas veio inaugurar a sede e disse: o governador Antônio Carlos me recomendou que dissesse à Conquista que Conquista deve essa nova sede, importante sede do INSS, ao ex-prefeito Murilo Marmel aqui presente. Então, rapaz, é o tipo da coisa. Quando Antônio Carlos não podia fazer, ele lhe dizia: não posso fazer, eu não vou fazer, eu não vou lhe enganar. Não tinha... Mas quando ele dizia: eu vou fazer, Você podia chover canivete. Esperar que ele fazia. acontecia. Ele fazia. Então, todas as 10 solicitações de conquista que eu fiz, que eu assinalei naquela... Que ele pediu para diminuir. Todas ele cumpriu. Ele cumpriu. Todas ele cumpriu. Todas. Muito bem. As escolas estavam arrasadas. As escolas do Estado, centro integrado. E eu não apenas pedi na escola normal, como indiquei os diretores. Eu indiquei professoração para a escola normal, indiquei Duval Menezes para o centro integrado, indiquei o professor, me esqueci, lá para o, que é hoje o Colégio Militar, que era Arnaldo Tinoco. O Colégio Arnaldo Tinoco, entendeu? Pois bem. Então, quer dizer, Antônio Carlos era assim, de uma firmeza de propósitos. Era um cara que não enrolava. Entendeu? Então, como eu detesto demagogia, porque eu acho que pior do que não fazer é prometer e não fazer. Prometer sabendo que não pode fazer. Eu acho isso um desrespeito à população, de maneira geral. Então, esses bastidores que nós estamos conversando aqui são reais, são fatos. Muitas das pessoas estão vivas, conviveram comigo nesse período da vida conquistense. Mas, assim, muitas personalidades atuaram nesse transcorrer de décadas, né? Eu faço 81 anos agora em julho. Então, eu fui prefeito com 45. E de sorte que é uma experiência interessante. E essa experiência nos traz assim uma alegria enorme ao nos depararmos com pessoas que vivenciaram essa época, que participaram disso. Hoje de manhã, na Feira do Alto Maranhão, que aliás foi eu construí, eu fiz 2 feiras cobertas, né, do Alto Maranhão e da Patagônia. Né? Pedral fez a da Ceasa, lá no centro, e ele fez a do Bairro Brasil. Pois bem, mas eu tive só 4 anos, porque não existia reeleição. Até um fato curioso. Quando eu trouxe Antônio Carlos para a Conquista, sabe para onde? Antônio Carlos voltou à Conquista para o comício de eleição de Pedral me sucedendo. Sim. E todo o nosso grupo era inimigo dele. E ali foi um momento de... Inclusive, eu disse a ele, eu disse: governador, eu gostaria de convidar o senhor para o comício, o último comício, né, para a eleição de Pedral, que eu estou apoiando. Eu quero dizer ao senhor que o senhor fique à vontade, não fique constrangido, porque o deputado Elcio Soares, que tinha sido deputado, né, muito meu amigo, e o melhor deputado federal que Conquista teve. Eu disse: o senhor Elcio Soares é um desafeto do senhor, né? E ele estará presente, porque é muito amigo de Pedral, correligionário nosso. Então, se o senhor achar que há algum constrangimento, eu disse: não, Mármore, não, você está me convidando, eu vou. E foi. A Praça Barão do Rio Branco, cheia de gente. Ele só fez, na vinda do aeroporto para cá, Pedral foi conosco. Então, o motorista e Antônio Carlos na frente e eu e Pedral atrás. A certa altura, no trecho do aeroporto para cá, ele se virou assim: senhor Mármore, você sabe que seu governo está muito bem avaliado? Eu disse, governador, eu estimo que sim, porque nós temos trabalhado um bocado. Ele disse: você estima, mas eu tenho pesquisas. Você só perde para o Gereissati, que tem 81, para mim, que tem 80, você tem 79% de aprovação popular. Naquela época, né? Tava... Veja bem, isso foi antes da eleição. E até dezembro eu inaugurei uma cacetada de coisas. Inaugurei o Murilão, inaugurei escola, inaugurei creche, inaugurei açudes, barragem no interior. Quer dizer, daí até o final, a popularidade... Agora imagine se o senhor pega a época da municipalização, tanto da educação como da saúde, o que favoreceu o início da gestão do PT, né? Com o Guilherme. Que vocês não tiveram isso. Imagine se você tivesse esse recurso na mão. Ivan, no meu tempo não tinha SUS. Exato. Não tinha SUS. Nós tínhamos agentes de saúde
custeados pelo município. Vocês fizeram um milagre. Fizemos. Com pouco recurso, Mas vocês fizeram muito, eu posso dizer até mais do que... Muito mais do que seria possível. Mas tudo isso eu devo à equipe. Porque Antônio Hamilton, além de ser extraordinariamente competente, é, assim, extraordinariamente confiável, sério, inteligente e criativo. Criativo, porque você quando está à frente de uma prefeitura como a de Conquista, você não pode fazer apenas o trivial. Você tem que buscar fórmulas para realizar algumas coisas que, sendo difíceis, você vai atrás e torna possíveis. Bacana isso aí, esse Entendeu? depoimento final. E aí, para a gente encerrar, finalizar a nossa conversa, que poderia aqui continuar por mais 2 horas, 3 horas. Eu agradeço muito. Mas eu queria finalizar, assim, o senhor foi prefeito nesse período, né, de 89 a 92, mas olhando para o passado, qual o prefeito, qual o personagem político que o senhor destacaria na história de Conquista, que serviu até de inspiração, de referência para o senhor? Olha, veja bem, na verdade, cada prefeito contribui para a vida da cidade de uma forma ou de outra. Uns mais, outros menos. Uns mais audaciosos, modéstia à parte, como eu fui. Uns que conseguiram fazer equipes à altura de Conquista, como nós fizemos, e outros mais tímidos, mas todos sempre bem intencionados. Você não tem nenhum prefeito mal intencionado em Conquista. A história política de Conquista é uma história muito importante. Você não aponta um ex-prefeito de Conquista que tenha sequer qualquer dúvida quanto à honestidade. Num país em que a corrupção correu solta e ainda corre, não é? Nós tivemos respiradores o tempo da coisa, que o consórcio Nordeste comprou, não recebeu nenhum e pagou antecipado. Respiradores fantasmas. Não é fantasma. Então, a corrupção existe. Então, você não há nenhuma notícia de qualquer ato de improbidade administrativa. Desabone. Em todo que Qualquer desabone gestor. qualquer um dos seja que partido for. Mas o senhor destacaria aqui pra gente algum nome? Politicamente, rapaz, sem dúvida, a grande liderança da época foi Pedral. Administrativamente, é meio delicado, porque eu gostaria de fazer uma referência especial a Raul. Porque com Raul prefeito, Raul tinha, assim, uma confiança total. Quando nós criamos a IMURC, ele nomeou o presidente, e Raul sentava-se à mesa. Por exemplo, vou lhe dar somente um detalhe. Raul tinha um projeto para o Poço Escuro muito importante, inclusive com aspecto social, que seriam lavanderias num lado, lavanderias no outro. Um projeto muito bem detalhado, que era de Neca, filho de Naso, que foi vereador, um senhor arquiteto, gente da primeira linha. Pois bem, Raul tinha esse projeto. Mas como o Raul pretendia trazer asfalto, Conquista não tinha 1 metro quadrado de asfalto. O asfalto que o Conquista conhecia era da Rio Bahia, do DNR na época. Então o Raul queria. Aí me recomendou que fizesse um estudo para ver quanto custaria. Eu sondei três empresas importantes: a EIT, a Camargo Corrêa e a Odebrecht. Para tantos mil metros, 20 mil metros, uma bobagem. Mas pelo menos o centro ali e tal. Uhum. Rapaz, o custo era tão grande que aí eu pensei comigo, eu disse: Raul, se você me autorizar, bicho, eu vou tentar viabilizar isso pela IMURC. Você está doida para como é que a IMURC vai fazer asfalto? Eu disse: se você confiar, eu vou pensar nisso. Aí, rapaz, um dia eu fui jogar bola no Maracanãzinho, lá perto da estação, da exposição. Tinha um campinho redondo, que a gente chamava Maracanãzinho. Assim abaixo, tinha uma construção antiga, com as paredes, sem telhado, as paredes cheias de ervas daninhas. Aquilo me chamou a atenção, e conversando com algum colega lá, batendo baba, aí eu disse: rapaz, como é que deixa esse negócio assim? Ele disse: isso aí é da prefeitura. Eu disse: rapaz, isso é da prefeitura, é um antigo matadouro. Eu disse: mas rapaz... Aí quando eu fui conversar com o Raul, eu disse: rapaz, Murico, onde é que a gente vai achar dinheiro para fazer isso? Eu disse: rapaz, faz o seguinte, tem um terreno do município, lá, e falei com ele, lá perto da granja, lá embaixo e tal. Passa esse terreno para o capital social da IMURC. Ele disse: é uma boa ideia. Eu era o procurador, né? Aí fez. Aí eu já era o presidente da IMURC. Aí foi feito o projeto de lei, encaminhou à Câmara, a Câmara autorizou. Com aquele terreno, nós fizemos loteamento Vila IMURC. Com a venda da metade dos lotes, nós compramos a usina, nós compramos a jazida
de areia e cascalho, do lado da serra. Compramos todos os equipamentos para fabricação de asfalto, inclusive a usina, hoje eu não sei, mas na época era o que havia de mais importante. Moderno, que era a Barber-Green, que é de know-how alemão. Pois bem, eu fui a São Paulo, verifiquei, comprando a usina, estabelecendo. Peguei uma turma de conquista, mandei fazer um curso, criamos laboratório de análise de solos, lá mesmo na usina de asfalto, e asfaltamos Conquista. Entendeu? Muito bem, então o senhor destaca Pedral e Raul. Raul, na parte, pela iniciativa que ele teve de criar um órgão que gerisse essa parte de obras de uma forma sem as dificuldades, sem os entraves, sem a burocracia do serviço público em si. Uma empresa pública que foi a Emurc. E Pedral, o líder político. Pedral como líder político, né? Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um episódio do Pode Mais Conquista, e desta vez de maneira brilhante e enriquecedora com o prefeito Murilo Mármore, o prefeito da Zona Oeste. Murilo, muito obrigado. Ô Ivan, eu fico assim muito grato mesmo a você, a sua equipe, porque na verdade isso passa a ser um registro que integrará com certeza a memória da nossa cidade. Memória, nós vimos apenas alguns aspectos administrativos. Não passamos, por exemplo, no aspecto cultural, né, que mandamos redigir. Contratamos a história de conquista pelo professor Manzato Tanajura, a criação do arquivo de conquista. Bom, não vamos reiniciar o programa. Deixa para uma outra oportunidade. Mas veja bem, então, essa oportunidade que você me dá de registrar para a memória do nosso tempo, para narrar episódios dos bastidores, né? Porque para quem não conhece os bastidores, isso é uma matéria interessante. Isso é notícia jornalística, não é? Porque são notícias absolutamente verídicas, né? E que compõem esse acervo de ideias e de realizações do nosso tempo. Muito bem, finalizamos aqui mais um episódio. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá no YouTube, Ivan Cordeiro YouTube, você vai ter acesso a diversos episódios e materiais também. Forte abraço e até a próxima.